Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com alegria nesta noite estamos na presença do Senhor para homenagear o seu santo e maravilhoso nome, juntamente com o coro e a orquestra Doce Harmonia, por mais um ano de louvor e adoração ao bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, além de agradecermos a Deus o privilégio de estarmos aqui na sua casa, agradecemos também a honra da escala ao nosso pastor presidente, e é muito bom estarmos aqui com a igreja do Senhor nesta noite de louvor e adoração ao nome de Jesus. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados, eu quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Vou me distanciar um pouco do texto escolhido pela orquestra, mas a ideia do texto é a mesma. Hebreus capítulo 9, vamos ler dos versículos 24 ao 28, meus irmãos. Hebreus capítulo 9, dos versículos 24 ao 28, para a nossa reflexão nesta noite. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 28, leremos juntos. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, o texto escolhido pela orquestra, ele nos passa a ideia central da exortação bíblica quanto ao retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Considero uma parábola bastante enigmática nos seus detalhes, e também, ouvindo ontem a ministração da palavra, não quis, ter a ousadia de falar mais alguma coisa. Mas o Espírito Santo nos dirigiu à Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 24 ao 28, para estarmos falando sobre esperando o retorno de Jesus. Quem diz amém, meus irmãos? Estamos diante da Epístola aos Hebreus, cuja autoria é anônima. Os destinatários, pelo contrário, estão bem de forma explícita, aos hebreus, o que significa dizer aos cristãos de origem judaica. Escrita em Roma, pois a passagem de Hebreus 13, 24 parece dizer que o autor estava em algum lugar na Itália, isso provavelmente entre o ano 64 e 67 depois de Cristo. Leva-nos também a entender esta data, porque o escritor, de forma abundante, fala do serviço litúrgico do templo, dando a entender que foi escrita antes do ano 70, quando o templo ainda estava em Jerusalém de pé. E assim como toda a Epístola aos Hebreus tem um assunto principal. Na verdade, o escritor está fazendo uma apologia, uma defesa da superioridade de Jesus em relação aos grandes vultos do Antigo Testamento, os anjos, Moisés, Josué,
Arão, ainda o sistema levítico sacrificial, a antiga aliança e o sangue oferecido nos sacrifícios do sistema levítico. Então, o propósito principal que levou, que impulsionou este escritor a escrever esta epístola foi de encorajar aqueles cristãos de origem judaica que estavam sofrendo ferrenha perseguição por abraçarem a fé em Jesus, acreditando ser ele o Messias profetizado no Antigo Testamento. E sobre a obra de Cristo, no capítulo 9 que nós lemos, o escritor anônimo aos Hebreus divide-a em duas etapas. Ele primeiro fala da obra de Cristo que veio ao mundo para levar adiante a obra da salvação, o projeto redentor, elaborado na mente da Santíssima Trindade desde os tempos eternos. E o escritor anônimo aos Hebreus, ele faz uma comparação da obra de Cristo como o sumo sacerdote em relação ao sacerdócio levítico do Antigo Testamento. Todos nós sabemos que o sacerdote levítico, ele era um ministro que tinha acesso ao templo, acesso ao interior do templo. E o sumo sacerdote ao mais interior do templo, uma vez por ano, por ocasião, quero dizer, do dia da expiação. Para fazer o contraste entre o acesso do sacerdote no Antigo Testamento e também fazer a ponte de ligação para a obra de Cristo, o escritor diz que enquanto o ministro do Antigo Testamento entrava no tabernáculo terrestre, Cristo, como sendo superior, entrou no santuário celeste. Veja o que está escrito no capítulo 10, no capítulo 9, quero dizer, e o versículo 24, porque diz assim: Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Perceba que os sacerdotes iam até ao lugar santo, e só o sumo sacerdote, como disse, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. E que honra era comparecer ao lugar mais sagrado do templo, onde estava a arca da aliança, aquela caixa de madeira revestida de ouro, com uma tampa completamente de ouro esculpido, 2 querubins, e que dentro estavam os 3 utensílios mais sagrados para Israel, aonde estava a cuia com o maná que sustentou Deus, o seu povo, no deserto, a vara de Arão que floresceu e as tábuas com os 10 mandamentos escritos frente e verso pelo dedo do próprio Deus. Quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar, só ele tinha essa honra. Mas se entrar no santíssimo lugar era um feito extraordinário. Jesus é superior ao ministro do sacerdócio levítico, porque ele não entrou no tabernáculo terrestre. Pelo contrário, o texto nos diz que ele entrou no santuário celeste. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 4:14, veja na sua Bíblia, por favor. O escritor diz que Jesus penetrou além dos céus. Olha o que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, não é só sumo, é grande, Jesus, Filho de Deus, que penetrou aonde, irmãos? Nos céus. Ele ultrapassou não o véu que fazia divisão entre o lugar santo e o santíssimo, ele ultrapassou o véu do firmamento, do espaço sideral, e ele compareceu à presença de Deus. Diga amém, meus irmãos. Ainda sobre esta obra de Cristo em sua primeira vinda ao mundo,
diz o texto que, ultrapassando os sacerdotes do Antigo Testamento, ele, além de entrar no santuário celeste, ele entrou aonde Deus habita, na luz inacessível, diz o texto, que Deus habita na luz inacessível, entrada proibida, limitada, ninguém consegue entrar. Jesus entrou lá. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Timóteo 6:16, o apóstolo Paulo diz isso, que Deus habita na luz inacessível e que ninguém nunca viu a Deus e nem pode ver. Jesus entrou lá no santuário celeste. No versículo de número 24 de Hebreus capítulo 9, ele endossa esta informação, quando diz: porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Então a obra de Cristo fez ele entrar no santuário celeste, fez ele comparecer diante de Deus, fez ele oferecer o único e perfeito sacrifício. Todos sabemos que ao ministro levítico foi dada a capacidade de, representando o povo diante de Deus, levar ofertas, o que o escritor aos Hebreus chama de dons, né, e sacrifícios, animais que eram ofertados no altar do holocausto, e que ele comparecia diante de Deus para apresentar em prol do povo. Porém, sobre estes sacrifícios é preciso acrescentar o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, versículo 11, que eles eram sacrifícios repetitivos, que não limpavam a consciência do povo e que também não purificavam os pecados. Capítulo 9, versículo 9, e ainda o capítulo 10, versículo 4. Mas o mesmo texto do Antigo Testamento que nos mostra o ministério levítico, também mostra através dos profetas que Deus, a seu tempo, através do Messias, ofereceria o sacrifício definitivo pelos pecados da humanidade. Em Isaías 53, versículos 1 ao 12, onde está o cântico do servo de Jeová, ali se fala a respeito daquele que haveria de ser o sacrifício definitivo em prol dos pecados da humanidade. Como o cordeiro mudo, ele foi levado perante os seus tosquiadores e não abriu a sua boca. No Salmo 40, o salmista também profetiza: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Glória a Deus. O salmista está sendo usado por Deus aqui para dizer que Deus um dia cessaria as oblações pelo pecado, pelo sacrifício definitivo de um homem que cumpriria todas as exigências cerimoniais do Antigo Testamento. E o escritor aos Hebreus fala disso. Ele cita este texto para mostrar que profeticamente se cumpriu em Jesus, quando este encarnou e viveu de forma perfeita, fazendo oblação pelo nosso pecado. Veja o que está no capítulo 10 e o versículo 5 em diante, quando diz: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Agora olha o 10, que coisa linda. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita quantas vezes? Uma vez. Ao invés de vários sacrifícios que não poderiam atender às demandas da humanidade,
Jesus se apresenta como sacrifício definitivo pelo pecado. E sabe o que ele ofereceu? A si mesmo. Aí está a beleza e a excelência do sacrifício da obra de Cristo. O sumo sacerdote entrava, mas com o sangue dos outros, que a Bíblia usa sangue alheio, sangue de animais. Mas Jesus, quando compareceu ao tabernáculo celeste e entrou na luz inacessível e apresentou o sacrifício, se eu pudesse ilustrar, o que você trouxe? Ele disse: trouxe a mim mesmo, como sacrifício perfeito e definitivo. Aleluia, glória a Deus. 7:27 de Hebreus está escrito assim: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele quantas vezes? Uma vez, oferecendo a quem? A si mesmo. Arão primeiro precisava sacrificar por ele, porque ele também era pecador. Jesus não precisou sacrificar por ele, porque ele é santo. Precisávamos de um sumo sacerdote assim, santo, separado, imaculado, sem mancha, perfeito, glória a Deus. E ele se apresenta como sacrifício definitivo. E sendo assim, ele aniquilou de uma vez por todas o pecado. Os irmãos sabem que o sistema sacrificial tinha 5 sacrifícios: holocaustos, ofertas pacíficas, ofertas de manjares, sacrifício pelo pecado individual e pelo pecado coletivo. Esse do pecado coletivo acontecia no dia do Yom Kippur, que quer dizer dia da expiação, aonde 2 bodes eram sacrificados. Na verdade, um era sacrificado no altar e o sangue era levado para o lugar santíssimo, e o outro, Azazel, que quer dizer emissário, era enviado vivo para o deserto, para ali morrer à míngua. 2 bodes com 2 tarefas. Um era sacrificado e o outro enviado. Jesus aparece para cumprir os 2 papéis sozinho. Ele é aquele que é sacrificado, e o escritor aos Hebreus diz que ele morre fora da porta. Porque se a expiação fosse dentro da porta, cobria só Israel. Ele disse: eu vou morrer fora da porta, porque eu vou cobrir com meu sangue Israel, Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania. A expiação não vai ser limitada, ela vai ser ilimitada. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E ao invés do papel do sangue dos bodes, que era cobrir, kippur é kippah, que é aquele gorrinho que os judeus usam, cobrir. O pecado, não é, era coberto com o sangue dos animais. Mas João Batista disse: esse cordeiro não cobre, esse cordeiro tira. Esse cordeiro não bota debaixo do tapete. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Daniel, no capítulo 9, versículo 27, diz que quando se dividisse as 70 semanas, o Messias apareceria para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Em Hebreus 9:26, veja na sua Bíblia, por favor, está escrito assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para fazer o que, irmãos? Diga mais forte: aniquilar, irmão. E isso não tem a pena do pecado não, irmão. Jesus veio para aniquilar. Aniquilar é abolir, anular, destruir completamente. E isso ele fez experimentando da morte. Os sacrifícios não eram
de animais vivos que passavam a morrer no altar, assim também o Messias, quando veio, experimentou da morte, porque aos homens foi ordenado morrerem uma só vez. Então ele foi aquele que experimentou da morte uma única vez. Não haverá uma segunda morte de Jesus. Foi definitiva. Agora o escritor não para aí. Ele fala da primeira vinda para cumprir a obra da salvação na primeira etapa. Mas ele fala de uma segunda vinda para cumprir a obra da salvação na segunda etapa. Porque nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. Olha o que ele diz no versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para quê? Está vendo que a gente espera para a salvação que já temos, mas que ele a consumará. Ele voltará segunda vez. Agora tem um detalhe aí: para os que o esperam. Porque essa segunda vinda terá duas fases. Ele virá a primeira fase para os que o esperam para a salvação, e virá a segunda fase para o mundo. Então está claro que na primeira vinda ele veio em carne, na segunda ele vem em glória. Na primeira ele veio para resolver o problema do pecado na cruz. Na segunda ele vem para buscar os que foram alcançados pela obra na cruz. Na primeira ele veio iniciar a obra da salvação. Na segunda ele vem completar a obra da salvação. E essa obra da salvação, ela é quádrupla. Ela nos livra, nos salva da penalidade do pecado, do poder do pecado. Mas na segunda fase, da presença e do prazer do pecado. É assim que nós aguardamos. E sabe de uma coisa? A própria vinda de Jesus em carne ao mundo já é o início dos últimos dias. Que alguém pode pensar que isso está muito distante. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz que Deus falou antigamente aos pais pelos profetas, mas a nós nesses últimos dias nos falou nestes últimos dias. Ou seja, a vinda do Messias ao mundo já é o início do calendário dos últimos dias. A vinda em carne. Por isso que quando o anjo Gabriel foi explicar as 70 semanas a Daniel, ele dividiu em 3 etapas: 7 semanas, depois 62 semanas, e virá o ungido, e será morto. O ungido morre na 69ª. E aí há o intervalo do hiato entre a 69ª e a 70ª semana, e nós estamos nesse ato aí, olha. Estamos às portas do grande rei. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E quando pisou na poeira da Palestina, Jesus exerceu um ministério profético e falou a respeito dos últimos dias. Um dia que ele ia saindo do templo com os seus apóstolos, e eles mostraram aquela estrutura arquitetônica que foi ampliada por Herodes, e disse: vê, Senhor, quão grandes pedras. Ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele fala isso no ano 30, e no ano 70, 40 anos depois, Tito derruba a cidade e o templo. 40 anos depois. Então Jesus foi um profeta apocalíptico. Ele anunciou os últimos dias e disse que voltaria para buscar o seu povo. Disse que essa volta seria em breve. Apocalipse 22 e 12. Eis que cedo venho. Diz que será imprevisível. Mateus 24 e 44. O coro e orquestra cantou aqui dizendo: mas o dia não sei. É imprevisível.
Será num dia em que ninguém pensa, Marcos 13, 22. Será de forma súbita, Lucas 17, 24. Será precedido por sinais, Mateus 24, 5 ao 7. Será para buscar o seu povo, João 14, 3. E vos levarei para mim mesmo. Será para habitarmos eternamente com Ele. E assim estaremos sempre com o Senhor. A pergunta diante disso é: como devemos esperar a promessa do retorno de Cristo? A palavra esperança é a palavra-chave desta festividade nestes dias. Esperança, ato ou efeito de esperar o que se deseja, expectativa. A expressão grega é elpis, que é expectativa favorável e confiante, ficar à espera de algo, aguardar, contar com a realização de uma coisa desejada ou prometida. Ele virá para os que o esperam para a salvação. Eu devo esperar a volta de Cristo, em primeiro lugar, com certeza. Diga comigo, com certeza. Jesus nos deu a certeza que viria. Virei outra vez. Disse a igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora. Os cristãos primitivos, eles tinham essa convicção tão arraigada no coração, que nem hebraico eles falavam em aramaico, que era mais antigo ainda, e olhavam um para o outro quando se encontravam, e diziam: Maranatá, ora vem, Senhor. Era assim que eles se saudavam. Paulo dizia: depois nós, os que ficarmos vivos. Ele está na expectativa que aconteça no primeiro século, está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória e do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus disse: ainda um poucochinho. Eu acho tão bonito isso, porque se ele dissesse ainda um pouco, né? Mas é pouco, mais pouco do que o pouco. Aí ele diz assim: é tão pouquinho que é um poucochinho de tempo. Oh, aleluia. E o que há de vir virá, e não tardará. Aleluia. Como eu devo esperar a volta de Jesus? Com alegria. Diga, com alegria. Quando a gente fala da volta de Jesus, para quem não está preparado, para ele é um terror, não é? A gente vai evangelizar as pessoas dizendo: Jesus está voltando. Ele diz: misericórdia. A nossa reação é completamente diferente. Quando a gente diz Jesus está voltando, o irmão diz: vem, Senhor. Aleluia, aleluia. O retorno do Senhor é a causa maior da alegria para os salvos. Primeiro é a alegria de vê-lo. O apóstolo Pedro disse assim: o qual não o vendo o mais. Como é que a pessoa ama quem não vê, não é? É o Espírito Santo que gera esse amor no coração do crente e da igreja. Aqui ninguém nunca viu Jesus quando ele apareceu em carne. Ninguém nunca viu. Mas pergunta se não tem nenhum apaixonado aqui. A gente vai vê-lo. Aleluia. O apóstolo João disse: filhinhos, expressão carinhosa, né? Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, quando ele aparecer, nós seremos semelhantes a ele. Olha o melhor: e como ele é, o veremos. Lê comigo Apocalipse 22 e 4, irmão. Isso aqui é só o mel, o pote está lá em cima. 22 e 4. Olha que coisa linda. E verão o seu rosto. Eu vou repetir, irmãos. E verão o seu rosto. E na sua testa estará o seu. Irmão, às vezes a gente passeia, né? Quando tem tempo, né? Num passeio, um lazer com a família, a gente olha assim uma estrutura arquitetônica, a gente diz: que coisa linda.
A gente vê assim um arco-íris, o sol, o céu azul, né? Diz, oh, que coisa tão bonita. Ver a natureza, não é? Ver as coisas que o homem faz, não é isso? E a gente diz, que belo, que coisa tão gloriosa. Agora, o que sairá da nossa boca, irmãos, quando a gente olhar para Ele? Que a gente gasta, né? Se o teclado puder me acompanhar, com a permissão do pastor, a gente gasta palavras extraordinárias com coisas tão obsoletas. Agora, que vocabulário a gente vai usar para exprimir quando a gente olhar para a face do Criador? A gente não vai saber o que dizer. A grandeza e a glória do Deus vivo nos deixam emudecidos. Nós contemplaremos Ele como Ele é. Devemos esperar com alegria, porque é a alegria de estar com Ele. João 14,3, ele disse isso, para que aonde eu estiver, estejais vós também. A gente vai estar com Ele. 1 Tessalonicenses 4,17, o apóstolo Paulo diz assim, estaremos sempre com o Senhor. Em 2 Tessalonicenses 2:1, ele disse assim, a nossa reunião com Ele, vai ter uma reunião, irmão. E a expressão grega é sinagogue, que é sinagoga, assembleia, ajuntamento. Outra coisa, a alegria de estarmos com todos os salvos. Veremos ao Senhor, estaremos sempre com o Senhor e vamos encontrar os nossos irmãos que já partiram. Aleluia, aleluia. Nós não somos agnósticos, não somos ateus nem materialistas que pensam que tudo morre com a morte. Não, tudo não morre com a morte. A morte para o crente é um cruzamento de uma ponte, do passageiro para o permanente, do físico para o absolutamente espiritual, do transitório para aquilo que é eterno, da alegria misturada com tristezas para o lugar onde só há gozo, alegria, paz, justiça do Espírito Santo. Aleluia. Quando Ele vier para buscar os que o esperam para a salvação, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E eu concluo esta noite dizendo que nós devemos esperar com santidade. Oséias é usado por Deus para dizer que Deus preparou o banquete e santificou os convidados, para que pudessem estar, não é, com a roupa apropriada para participar. Assim também nós fomos vestidos com a santidade de Cristo para podermos participar do grande banquete que nos aguarda. Por isso que o apóstolo João disse que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Posso fazer o convite? Esta noite, se você não tem essa esperança, ela está sendo oferecida a você gratuitamente. A salvação, que é o direito e a garantia de participar deste grande banquete celestial. Aleluia. E o nosso pastor nos permite convidar a primeira pessoa que quer receber a Jesus como seu Salvador, para garantir a sua entrada no céu pelas portas. Mas o meu maior desejo é te ver. Tem alguém para Jesus esta noite? Onde você estiver, levante sua mão e venha à frente. Quem sabe você veio apenas para ver, ouvir a apresentação do louvor a Deus, e não tinha o intuito de ouvir a palavra e abrir o seu coração para Jesus, mas você está sendo confrontado agora a tomar a mais importante decisão da sua vida. Levante-se do seu lugar
e venha a Jesus. Venha em nome de Jesus. Aqui ou lá na galeria, se tiver alguém do seu lado, meu irmão, que não é crente ou está afastado dos caminhos do Senhor, convide essa pessoa para Jesus. Glória a Deus. Onde está a primeira vida para Jesus? Aleluia. Mas o meu maior desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Só quem tem esse desejo aqui, canta, irmãos. Mas o meu Alguém está vindo para maior Jesus? desejo é te ver. Glória a Deus. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver. Está vindo aqui a primeira vida para Jesus, a segunda está vindo ali. Pra te ver. Aleluia. Estava aqui olhando o céu. Estava aqui admirando o céu. Aleluia. Tentando te imaginar. Tentando te imaginar. Aleluia. Vendo a beleza da tua A criação. beleza de tua criação. Deus me deu vontade de te ver. Está vindo a terceira pessoa. Você deve ser tão lindo. Aleluia. O seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Aleluia. Venha para Jesus esta noite. Chegou a terceira pessoa aqui para Jesus, amados. Tem mais lugar no céu, cabe mais do que 144 mil. Você pode também ir para lá. Mas o meu maior desejo, mas eu só sei que o meu desejo é te ver. aleluia, aleluia. Mas o meu maior Está vindo ali a quarta pessoa para Jesus. Olha Jesus salvando, irmãos. A mensagem do arrebatamento ainda converte vidas. Aleluia. Se você quer aceitar Jesus pelo YouTube da Rede Brasil, coloque aí no chat: eu quero aceitar a Jesus. Coloque o seu nome e o lugar de onde você é. Aleluia. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Aleluia! Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Se tiver mais alguém, venha. Jesus te